Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 322º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Ezequiel, capítulos 31 e 32, livro de Salmo, capítulo 118, e o livro de Atos, capítulo 2, versículos 14 a 47. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Ezequiel, capítulos 31 e 32. O destino do Egito. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado, e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo. Os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos. Todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura. Eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e a abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sob os seus ramos.
Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levantem o seu topo até as nuvens, e para que as bem regadas não venham a confiar em si por causa da sua altura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela cobri o abismo, retive as suas cadeias e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos, com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas e as melhores do Líbano, todas as que foram regadas pelas águas, se consolavam nas profundezas da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos, para juntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sua sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com as árvores do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No 12º ano, no 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora na minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com o seu cadáver. Com o seu sangue que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu os extinguir, cobrirei os céus, e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar às nações, às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia à espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação, e a terra for destituída de tudo o que a enchia, e quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações. Sobre o Egito e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. O Egito desce ao mundo dos mortos.
No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, pranteie sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas, às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que o socorrem, lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos, mortos à espada. Ali está a Assíria, com todo o seu exército. Ao redor dela todos os seus túmulos. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Assíria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada. Desceram incircuncisos às profundezas da terra, esses que causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que desceram à cova. No meio dos mortos, lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão os seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e estão com os valentes dos tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos e desceram ao mundo dos mortos, com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso ele jazerá no meio dos incircuncisos com os que foram mortos à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, a data desta mensagem é 21 de junho de 587 a.C. e a imagem contida nela é a de uma grande árvore que é cortada. Nas Escrituras, a árvore é, às vezes, usada como a imagem de uma nação ou um império, conforme capítulo 17, o livro do profeta Daniel, capítulo 4. O argumento que o profeta apresentava era simples. O Egito vangloriava-se de sua grandeza, mas não era tão grande quanto a Assíria. E mesmo os poderosos assírios haviam sido conquistados pela Babilônia. Conclusão: se a Babilônia foi capaz de conquistar a Assíria, seria capaz de subjugar o Egito. Exposição bíblica dos versículos 1 a 9.
Os cedros do Líbano eram árvores muito conhecidas pela sua qualidade e grande altura. A Assíria era como um desses cedros, de altura impressionante e crescimento expansivo. Ela se saciava com muitas águas, que simbolizam as nações sob o seu controle, que contribuíram para a sua riqueza. E essas nações também são simbolizadas por aves e pelos animais que tinham segurança por causa da árvore. O Senhor permitiu que a Assíria alcançasse a grandeza porque tinha uma obra para aquela nação realizar. O reino do norte de Israel havia se rebelado contra o Senhor, então ele usou os assírios para castigá-lo e conquistar a terra, o que ocorreu em 722 a.C. Exposição bíblica dos versículos 10 a 14. A árvore era muito alta e imponente, mas seria cortada e deixada na terra até apodrecer. As nações menores abandonariam a Assíria e procurariam ajuda em outros lugares. Dos lugares mais altos, a Assíria acabaria nos lugares mais profundos do submundo, a cova, Sheol. De uma posição de grande força, o reino cairia em total fraqueza e deixaria de sustentar a vida de outros, conhecendo então a morte e a decadência. Exposição bíblica dos versículos 15 a 18. Como no caso de Tiro, no capítulo 28, e a Babilônia em Isaías 14, a Assíria foi levada à cova com todos os outros governantes e nações que se rebelaram contra Deus. Quando caiu, uma onda de choque passou pelas nações, mas o rei da Assíria teve esse consolo. Ao menos, ele não era nem um pouco diferente dos governantes que o haviam precedido. Compreendendo o capítulo 32, a data desta mensagem contra o Egito é 5 de março de 585 a.C., 2 meses depois que os exilados na Babilônia receberam a notícia de que Jerusalém havia sucumbido, conforme capítulo 33, versículos 21 e 22. O tema do monstro já havia sido usado antes no capítulo 29, versículos 1 a 16, mas Ezequiel o adotou novamente para salientar outras verdades espirituais. Exposição bíblica dos versículos 1 a 10. Esta passagem é um lamento oficial pelo rei do Egito, que se considerava um grande leão, mas, aos olhos de Deus, não passava de um crocodilo. O faraó agitou-se nas águas e proporcionou um grande escândalo, mas tudo o que ele fez foi turvar as águas e criar problemas ao desobedecer ao Senhor. Exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Aqui Ezequiel repete a profecia de que a espada da Babilônia deixaria o Egito desolado. Todo o seu orgulho e toda a sua pompa desapareceriam. Até a vida animal seria destruída nas terras egípcias, como aconteceu durante as pragas na época de Moisés. Sem pessoas nem animais disponíveis para trabalhar a terra e puxar a água, os riachos e canais não ficariam enlameados pela atividade produtiva e a água fluiria como azeite, conforme versículo 14, sem nada para impedir seu fluxo. Às vezes, Deus chega à conclusão de que a devastação é a maneira mais eficaz para restaurar uma terra que foi contaminada por seus habitantes. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Ezequiel, capítulo 32, trago a exposição bíblica dos versículos 17 a 32. Ezequiel citou algumas das nações, grandes e pequenas, que receberam o faraó e seu povo na cova. A Síria, conforme versículo 22, Elão, conforme versículo 24, uma região na atual Irã, Meseque e Tubal, versículo 26, provavelmente localizada na Ásia Menor, e Edom, além dos sidônios vizinhos de Israel, conforme versículos 29 a 30, como o rei da Síria diante dele. Conforme capítulo 31, versículo 16, o faraó veria todos esses príncipes e pessoas e teria consolo em saber que não havia sido o único derrotado e morto. De fato, a morte é o grande nivelador.
Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 118. A alegria dos justos pela salvação. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Elas me cercaram, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas, a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 118, ações de graças formam os parênteses deste salmo, versículos 1 a 4, 28 a 29, pois esse é um dos objetivos dos salmos de Aleluia. Já vimos antes esse estilo de discurso em 3 partes, Salmo 115, versículos 9 a 11. É bem possível que o Salmo 118 tenha sido entoado na dedicação dos muros reconstruídos de Jerusalém, conforme Neemias 12, versículos 27 a 43. A situação humana pode mudar muitas vezes, mas o amor fiel de Deus dura para sempre. A nação de Israel, sem dúvida, deveria louvar a Deus por todas as bênçãos e privilégios que Ele lhe concedeu, conforme Romanos 9, versículos 1 a 5. O povo de Deus hoje tem todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo, conforme Efésios 1, versículo 3. Por isso, deve louvar seu nome. Jesus Cristo é visto no Salmo 118, sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme versículos 25 a 26, sua rejeição, conforme versículo 27, sua morte e ressurreição, conforme versículo 17, e sua exaltação como pedra escolhida de Deus, referência a versículos 22 a 23. Talvez o versículo 24 faça alusão ao dia do Senhor, o dia da ressurreição, como o novo dia da nova criação, que se fez possível por meio de sua obra expiatória.
É importante que vejamos Jesus Cristo em cada experiência da vida, pois depois essas experiências irão nos ajudar a crescer na graça e nos tornar mais parecidos com o Salvador. A exposição bíblica dos versículos 5 a 18. O Senhor é mencionado em cada versículo desta estrofe, porque foi Ele quem protegeu Israel de seus inimigos e permitiu que o povo concluísse a obra em tempos difíceis, conforme Neemias 6, versículos 15 e 16, sabendo que a nação de Israel era um instrumento escolhido por Deus para trazer bênçãos ao mundo. Satanás se opôs à obra e procurou destruir o povo e a sua cidade. Entretanto, a fé e a coragem levaram Israel à vitória. Aleluia! Referência Salmos 118, versículos 5 a 7 e Hebreus 13, versículo 6. É a exposição bíblica dos versículos 15 a 21. Durante a dedicação do muro, os gritos de alegria do povo foram ouvidos de longe, conforme Neemias 12, versículo 47. E o salmista menciona isso nos versículos 15 a 16 deste capítulo. Eles tiveram cuidado de dar ao Senhor toda a glória pelo que Israel havia feito na restauração da cidade. Sim, Israel fora severamente punido, mas não morreria, conforme versículos 17 a 18. Uma das melhores maneiras de selar a bênção de Deus em nosso coração é garantir que Ele receba a glória, é louvá-lo publicamente e continuar a louvá-lo. Exposição bíblica dos versículos 22 a 29, sob a direção de Zorobabel e de Esdras, o povo judeu reconstruiu o templo e, sob a liderança de Neemias, reconstruiu os muros de Jerusalém e restaurou as portas. Durante essas atividades, eles encontraram entre as ruínas uma grande pedra a qual rejeitaram e, no final, descobriram que era a pedra mais importante de todas. Sim, as nações gentílicas haviam desprezado e rejeitado Israel, conforme Neemias 2, versículos 18 a 20, e também capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas Deus o poupou para que terminasse o trabalho que lhe tinha dado para fazer. Em sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus Cristo se tornou a pedra angular da igreja, o templo de Deus, unindo judeus e gentios em um santuário, conforme Efésios 2, versículos 19 a 22. Um dia, o Salvador voltará como a pedra de juízo e esmagará os reinos arrogantes deste mundo. Referência a Daniel 2, versículos 3 e versículos 44 a 45. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 118, trago o versículo 27. Possivelmente este cortejo festivo é uma referência à festa das cabanas. Em cada um dos 7 dias da festa, os sacerdotes conduziam uma procissão em torno do altar por uma vez e então ofereciam um holocausto, mas no 8º dia a procissão marchava 7 vezes ao redor do altar e 7 sacrifícios eram oferecidos. Cada sacrifício era um retrato da morte de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 14 a 47. A pregação de Pedro. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça.
O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 batizados. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 14 a 47, trago o versículo 17. Este evento marcou o início de uma nova era, os últimos dias nos quais Deus levaria a cabo seu plano de salvação para a humanidade. Jesus havia consumado a grande obra de redenção e nada mais havia a ser feito
exceto compartilhar as boas novas com o mundo, começando pela nação de Israel. O convite é: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Referência versículo 21. Compreendendo o versículo 38, em Mateus 3, versículo 11, João Batista batizava as pessoas mediante sua confissão de arrependimento. Este versículo não deve ser usado para ensinar a salvação pelo batismo. Se o batismo fosse essencial para a salvação, seria estranho Pedro não mencioná-lo em seus outros sermões. Referência Atos 3, versículos 12 a 26, capítulo 5, versículo 29 a 32 e capítulo 10, versículos 34 a 43. Exposição bíblica dos versículos 42 a 47. Os cristãos continuaram a usar o templo como local de reunião e ministério, mas também se reuniam em várias casas. Os 3.000 novos convertidos precisavam de instrução na palavra e de comunhão com o povo de Deus para crescer e se tornar testemunhas eficazes. A igreja primitiva fez mais do que novos convertidos. Ela também fez discípulos, conforme Mateus 28, versículos 19 a 20. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 14 a 47. Trago a exposição bíblica dos versículos 44 a 47. A igreja era unida, conforme versículo 44, exaltada, conforme versículo 47.a, e multiplicada, conforme versículo 47.b. Ela proferia um testemunho poderoso entre os judeus não salvos, não só por causa dos milagres realizados pelos apóstolos, conforme versículo 43, mas também por causa da forma como os membros amavam uns aos outros e serviam a Deus. O Senhor ressurreto continuou a cooperar com eles, conforme Marcos 16, versículo 20, e as pessoas continuaram a ser salvas. Que igreja! Aleluia! As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe poderosamente.